Agora sim, vamos falar um pouquinho de como foi a sua chegada no Oficina, como é que foi esse furacão na sua vida, né? É, Que aconteceu. exatamente, um furacão. Porque eu nunca imaginava, né? Por mais que eu sempre convivi com pessoas que eram amigos, assim, então, paralelamente, assim, oficina, mas eu nunca conheci, né? E era um fã, como muitos, né? São, da oficina, afinal, uma banda que teve atingiu, assim, né? Uma quantidade de jovens de tudo quanto é gênero que você pode imaginar, não só os cristãos, mas fora também. Então, representou algo, assim, avassalador, assim, né, na minha vida. Uma mudança drástica, assustadora também, né? Eu que era um cara de estúdio, produção, enfim, por mais que eu tinha minha banda, mas a gente tocava pouco, mais ensaiava do que tocava. E aí, de repente, o Juninho me ligou, né? E falou, e aí, Mauro, beleza, cara? Aqui é o Juninho Afran. E eu, tipo, você tá me zoando, né? E até caí a ficha, não acredito nisso. Não. E ele, cara, tá afim de vir pra São Paulo? Aí eu, tá, né? Fazer o quê? Não, pra conhecer a gente e tal. Tá, beleza, né? E aí ele, tipo, amanhã, eu lembro que era na Uau! terça, então, quarta-feira, assim. Eu lembro que era bem no dia dos namorados, a minha mulher ficou, né? Até parece. Mas eu fui. E aí, enfim, aí aconteceu. Foi um lance louco. Dali os caras já... Dali mesmo, assim, era pra eu voltar pra casa, enfim, né? Fazer a mala, né? E aí eles me seguraram uma semana em São Paulo, aqui em São Paulo, né? E já me levaram para uns 2, 3 shows, assim. Então, já foi o teste mesmo. Então, para mim foi um aprendizado muito louco e foi árduo ao mesmo tempo, porque eu era sempre um cara que me escondia atrás do instrumento também, sempre tocava. Então, o lance de segurar o microfone né? Era um pouco estranho para mim, me sentia nu. E aí, então o Juninho me deu o microfone, é teu, e é teu aí, ó, público aí, vai lá. E aí, meu Deus do céu, foi... Ao mesmo tempo foi mágico, que você fica, né, com a voz trêmula, tudo não funciona direito, né? Deu muito medo, né? E aí, enfim, começou esse namoro, né? Até formalizar. Esse namoro durou um tempo, viu? Assim, para formalizar, a gente ficou... eu fiquei fazendo agenda com os caras como, tipo assim, o Mauro, nosso amigo de Brasília, lá da Full Range. Ele sempre apresentava assim, vai cantar uma música aqui. Aí Como cantava se fosse umas uma 3 músicas, como participação, se fosse uma assim. participação. Mas, cara, foi pro terceiro mês. Quer dizer, que participação é essa? 3 meses o cara viajando com a banda, né? E E só quando participando. oficializou, Só assim, teve participando. alguma coisa que marcou, assim, pra oficializar, assim, um show, enfim, alguma Então, situação? aí, beleza. Eu lembro que no final de algum show desses, assim, eles me chamaram, né, a gente estava no hotel, enfim, num quarto, todo mundo ali, e eu, né, você tá com a gente e tal, não sei o quê. Aí eu lembro que o Juninho... porque, assim, tem a história acho que é Trujillo, né, o baixista do Metallica, quando ele entrou, os caras, tipo assim, só pra simbolizar que você tá junto com a gente, toma $1 milhão, né? Uau. Então, pra fazer parecido, né, o Juninho me deu R$ 2, pra simbolizar que você tá dentro. R$ 2. Não, falando seríssimo, ainda pegou de volta depois. E é zoação, né? Mas foi assim, e aí a gente já começou a produção, né, do disco, mas eu ainda morando em Brasília, então eu ficava nesse vai e volta, mudou muito minha vida, porque eu tinha meus compromissos, minhas produções, minhas coisas, tive que me virar em 1000, né, e para vir para São Paulo, para gravar e para viajar, tocar com a banda e voltar para Brasília e cuidar da minha vida que estava lá, enfim. Foi uma Mas depois loucura. você teve que vir de vez Aí e eu vim não de teve mais vez, jeito, tipo, né? mais pro final do ano, assim. Eu entrei numa oficina, isso tudo aconteceu, sei lá, no primeiro semestre, né? No meio do primeiro semestre, e aí no final do segundo semestre de 2008, aí eu mudei de volta para cá, vim de vez para cá, né? Para São Paulo. Aí foi louco. O que eu vou fazer? Oficina G3, né? Então, me deu uma exposição, me deu experiência, consegui viver coisas que eu nunca imaginava, viagens, enfim. E você chegou já para gravar Depois da Guerra, né? E Exatamente. já foi um álbum super marcante também, ganhou Grammy.
O louco do Depois da Guerra, porque era um álbum mais pesado, né? Foi o álbum mais pesado da banda e o Jean mesmo falava, acho que a gente é muito louco, mano, esse negócio vai fazer sucesso nunca vai dar certo, o povo rock é muito pesado e tal, enfim. E eu entrei, né? E coloquei a minha cara, algumas músicas não tinham letra, e algumas tinham letra, mas não tinha melodia, então eu entrei mais nesse sentido, por mais que eu já trabalhasse com produção, veio a música Incondicional, né? Acabou também virando a música de trabalho, né? Veio da minha banda anterior. E aí, de repente, a gente foi indicado ao Grammy. E aí eu falei, como assim, esse disco? Né? Não acreditava. E quando a gente ganhou, foi um lance assim que... A gente ficou pausado, assim, tipo... Quando ela falou Fetina, a gente que ela não conseguia nem falar direito. E na época, foi no mesmo ano que o Regis Danese estava explodido com aquela música Entrar na Minha Casa. Ele estava bem na nossa frente, bem na minha frente, na realidade. E eu tinha certeza que ele ia ganhar. E aí anunciaram. Aí, caraca, aí foi aquela loucura, assim, né? Foi muito louco, assim. Foi um lance louco, a experiência de ter um Grammy. Aí eu tenho um Grammy, tem um troféuzinho lá. As pessoas acham que talvez fique rico, mas não. Eu também achava, mas não ficou. Não. E depois da guerra... Depois da guerra... Depois da guerra... Você já participou mais ativamente, assim, da construção do álbum, com composições? Sim, aí no Histórias e Bicicletas, né, que foi o outro álbum. Antes de também, na época do Depois da Guerra, fizemos o DDG Experience, que era o Depois da Guerra, só que com mais algumas outras músicas, né, da história da oficina. E tudo repaginado e tal, foi bem legal. E teve foi turnê. Um DVD, e teve outra turnê. Então a gente ficou 5 anos aí com... Não, tempo, 5 anos, né, 4, acho, talvez. Ficou rodando a turnê. Uma época do CD, depois do DVD, e, enfim. E aí, de repente, a gente lançou começamos a compor, né, o Histórias e Bicicletas em 2011, mais ou menos, e eu, assim, sempre compus muito, então eu vou guardando. E como mania, né, de produtor musical, então eu já vou meio que gravando algumas coisas já valendo, assim, já vou montando o quebra-cabeça da produção da música, então eu mostrei lá, tinha uns 50 músicas aí, mano, tudo é nosso. E aí eles pegaram bastante ideias mesmo assim, de riffs, enfim, de músicas, mas a oficina tem um processo de composição que é todo mundo junto, então colocou na roda de todo mundo, né? Tem essa. Aí cada um foi dando seu pitaco, a gente foi reformulando muita coisa e fizemos. Foi o primeiro álbum produzido pela banda, só pela banda, né? Não teve um produtor. E fomos para Londres, que foi a experiência. Tudo que a gente devia investir num produtor, a gente vamos gravar em Londres, ao vivo. E a gente gravou ao vivo o disco, foi uma experiência louca. Tipo, gravar um disco ao vivo. Muita gente não faz isso hoje mais, né? Antigamente fazia, né? Tipo, Led Zeppelin e tal. Então a gente se sentiu Led Zeppelin lá. Aí gravamos ao vivo, né? Aquele estúdio enorme, lindo e lendário, que foi no Rec Studios, que é um estúdio que a gente, na realidade, foi atrás de um técnico, né, chamado Richard Woodcroft, sei lá qual é o nome do cara direito, mas enfim. Esse cara, ele é um gênio, assim, é um engenheiro mesmo de áudio, então a gente estava muito preocupado com a qualidade da captação. Então, por isso que a gente, em vez de investir num produtor, a gente investiu na qualidade de captação e fomos atrás desse cara, né, que um cara que não só trabalhou com várias bandas, mas principalmente com a banda que a gente curte muito, que é Radiohead. Então, tipo, a gente foi atrás desse cara. E foi mágico. Foi uma correria louca, porque o budget não era muito pra gente ficar tanto tempo. Então, foi, assim, 10 dias de gravação pra gente gravar, tipo, metade o álbum inteiro e a outra metade o tipo DVD, né? Que a gente lançou Histórias e Bicicletas, o filme. Então, é um documentário de todo esse cenário da gravação, E tem uma live, a gente tocando nesse estúdio já. Aí reformulou tudo, é outra captação. Fizemos também o Session on the Roof lá, que fomos por cima do telhado lá e gravamos algumas músicas lá. Então, foi uma experiência... Muito conteúdo, né? Bastante coisa, né? Foi bem louco.